Prazer estar aqui com os irmãos nessa noite novamente, amém? E a Bíblia diz que quem crê entrou no descanso da fé, amém? Há um descanso para o povo de Deus, amém, querido? Há um descanso para o povo de Deus. Todas as coisas já foram realizadas em Cristo. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nada surpreende o nosso Deus. Amém, querido? É interessante que a Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis, Ele, depois de realizar todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia da criação. Então, até o sexto dia, Ele realizou todas as coisas. Deus já entrou no descanso. Deus não está ali planejando o que Ele vai fazer. Peraí, o que eu vou fazer? Isso, aquilo. Não. A Bíblia diz que Ele preparou todas as coisas antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A queda no Éden não foi uma surpresa para Deus. A gente pensa assim que parece que é um desenrolar, que Deus está... Não. Deus já entrou no descanso. E em Cristo, todas as coisas foram restauradas. Amém? É por isso que Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso. Por isso que a Bíblia diz para nós nos esforçarmos em entrar nesse descanso da fé. Todas as coisas foram feitas por Ele, foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas já foram feitas. Quando Jesus expirou na cruz, Ele disse: está feito, está consumado. A Bíblia diz que Ele está assentado, a Bíblia diz que depois de Ele ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, e agora Ele está só esperando que tudo se cumpra, que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Amém, querido? Nosso tempo, 1h30, vou marcar aqui 40 minutos, pastor. Amém? E quero ministrar uma palavra para você nessa noite, Dia dos Pais, né? Olha, tem coisas que a gente só aprende aqui nesse lugar, na igreja. Querido, como esse mundo perde em rejeitar a igreja. Como esse mundo perde em rejeitar as coisas de Deus, a sabedoria de Deus. E eu vejo que esse tempo é um tempo que cada vez mais vai se manifestar aqueles que servem a Deus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Amém, querido? E na igreja tem coisas que não aprendemos em lugar nenhum. Esses princípios, alguns princípios que eu vou colocar aqui, só se aprende nesse lugar. Na UFAM não se ensina isso. Nem nenhuma outra universidade se ensinam essas coisas, que é a sabedoria de Deus, porque existe a sabedoria do mundo, e que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a sabedoria de Deus só se aprende aqui nesse lugar. E hoje é Dia dos Pais, amém? Devia ser o dia do pai, né? Porque agora não é mais todo, tem que ser todo e todas. Tem que ser todo e todas. Então tem que ser pai e mãe. Então hoje é dia só do pai. Não, hoje é Dia dos Pais. Amém, querido? E a melhor coisa que um pai pode dar para um filho é a sabedoria de Deus. É o conhecimento de Deus. Esse é o maior tesouro. A Bíblia fala a respeito dessa sabedoria.
Alguns princípios de sabedoria. Só se aprendem aqui, só se aprende na igreja isso, querido. Você aprende em lugar nenhum. E a melhor coisa que você pode fazer é ensinar esses princípios para o seu filho. O grande rei Salomão, ele aprendeu com seu pai Davi. Interessante que eu estou lendo aqui, eu li aqui o Provérbios capítulo 4, né? E eu verifico que praticamente Provérbios capítulo 4 foi escrito por Salomão, mas ele somente escreveu o que Davi ensinava para ele, o que Davi falava para ele. Então eu posso bem dizer que Provérbios 4 foi escrito por Salomão, mas o texto é de Davi, o texto é do rei Davi, o texto é do seu pai. Provérbios 4, né? Ele fala alguns princípios, ele diz, Provérbios 4, vou ler alguns textos que eu separei de Provérbios 4, não todos. Ele diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Quando eu era filho, olha aí, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Olha, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. O versículo 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, versículo 13, e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Versículo 18, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Versículo 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, Provérbios 4, isso. Guarda-o no mais íntimo do teu coração. Versículo 22, porque são vida para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Versículo 26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Amém, queridos? Você pode ver quantos benefícios tem aqui nesses princípios de sabedoria. Ele diz: olha, se você guardar esses princípios, você vai ter saúde. Se você guardar esses princípios, você não vai tropeçar. Se você guardar esses princípios, você vai ter paz. Se você guardar esses princípios, você vai ser honrado. Se você guardar esses princípios, você vai ser vencedor. Se você guardar esses princípios, você vai ser vitorioso. Ele diz: guarda esses princípios no teu coração, porque isso vai te dar vitória. Em suma, isso vai te fazer feliz. Você vai cumprir o propósito, você vai ser pleno aqui nessa terra. E ainda para completar, o Provérbios capítulo 3, versículo 1, né, que diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha, quanta coisa boa a sabedoria nos proporciona. Ele diz para a gente se empenhar pela sabedoria, buscá-la, desejá-la, ansiá-la, porque ela vai trazer todos esses benefícios para nós. Ele diz que ele ouvia essas instruções do pai dele: guarda no teu coração, guarda no íntimo do teu ser, não despreze esses princípios, esses conselhos, né? Quantos benefícios, né? Ele diz aqui, ó, que a sabedoria te guardará, ela te protegerá, ela te exaltará, ela te honrará, ela multiplicará os anos de vida, os teus anos de vida,
teus caminhos não se embaraçarão, se tu correr não vai tropeçar. E ele diz, retém a instrução, não alargues, guarda-o, porque ela é a tua vida. Você vai viver em função da sabedoria, dessa sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Retém a instrução, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. E no versículo 18 ele diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Você começa a guardar esses princípios, né? E ele diz que é como a luz da aurora que vai clareando aos poucos. Aí pouco a pouco Deus vai te mostrando a direção, Deus vai te mostrando o caminho. Como a luz da aurora. 4 horas da manhã está escuro, 5 horas a gente começa a ver algumas coisas, 5:30, e vai clareando até tornar dia perfeito. Assim é o caminho do justo, ele diz. Assim é aquele que guarda o caminho da sabedoria, ele diz, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Olha, ele repete várias vezes, ele dá ênfase, olha, não deixe apartar, coloca isso diante de ti, não se afaste desses princípios, apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque é vida para quem os acha, vida e saúde, querido. Olha, a gente pode encontrar saúde nos princípios de Deus, na palavra de Deus, né? A gente vê as coisas ruins acontecendo no mundo, e a gente pensa, por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecer? Não, isso é o resultado da conduta errada do homem, isso é o resultado que o homem desprezou a sabedoria de Deus, o homem desprezou a sabedoria de Deus, e o resultado é esse, porque a sabedoria de Deus é saúde e é vida. E ele diz no versículo 26, olha, pondera a vereda dos teus pés. Aí eu gosto daquela frase que os meninos gostam, analisa, analisa a tua vida, pondera a vereda dos teus pés, vê qual é o caminho que tu está andando, vê qual é a direção que tu está indo, analisa a tua vida. O apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, pondera a vereda de teus pés, vê se não tem alguma coisa errada, e todos os teus caminhos sejam retos. Amém, querido? Então, guardar esses princípios é fundamental para a nossa vida. É fundamental. Essa é a sabedoria de Deus, né? Essa é a sabedoria de Deus. Em Provérbios 3:1 ele repete justamente isso. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O sofrimento, a dor, é o resultado de nós quebrarmos os princípios de Deus. Somente isso. Deus estabeleceu como pecado tudo aquilo que nos vai trazer sofrimento e dor. Deus não estabeleceu o pecado somente, não, isso aqui é pecado, eu não gostei disso, isso aqui é pecado. Não, é porque o pecado gera morte, o pecado vai gerar sofrimento, o pecado vai gerar dor, vai gerar consequências. Então por isso, interessante, né? Estávamos conversando a respeito da pandemia, a respeito da prevenção, né? Da prevenção. Até eu conversei com o pastor Érico, vamos reforçar a questão da prevenção, né? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, cara, tu é crente, tu não tem fé? Tu tem que ter fé, cara. Tu é crente, Deus é Deus, e daí? Aí eu vejo no Antigo Testamento, eu vejo na lei, Deus prometeu que curaria o seu povo. Êxodo 15:26, Antigo Testamento, ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, Antigo Testamento, sou eu quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Promessas de cura, não é verdade? Ele diz assim, eu tirarei, eu abençoarei a tua água, e eu abençoarei o teu pão, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades.
Não é verdade isso? Tudo promessa do Antigo Testamento, válida para o tempo da lei. Mas o que ele fez? Estabeleceu princípios de higiene pessoal. Ele separou os leprosos, aqueles que tinham doenças contagiosas. Ele separou os animais que poderiam ser considerados prejudiciais, que poderiam transmitir doenças. Ele estabeleceu princípios. Por que os leprosos foram separados? Por que havia as regras de purificação, de lavagem das mãos? Para ministrar no altar tinha que lavar as mãos, lavar os pés. Por quê? Porque ele estabeleceu regras, princípios. Então como é que o mesmo Deus que diz, eu sou o Senhor que te sara, estabelece princípios de higiene, de segurança sanitária, de saúde? Não é verdade? Se fosse assim, então, eu te curo, então faz o que tu quiser, fique de qualquer jeito. Então ele não ia estabelecer as regras de higiene e de segurança sanitária. Mas Deus, para preservar o povo de Israel, ele estabeleceu as regras de higiene e ainda elevou elas a um nível de pecado. Quem tocasse num morto não poderia, ficava impuro, não poderia se relacionar com ninguém. Regra de segurança, regra de higiene. Ele estabeleceu como pecado por quê? Ele diz, se vocês quebrarem esse princípio, vai vir doença, vai vir morte. Vai vir doença, vai vir morte. Pecado, aquilo que Deus estabeleceu como pecado, é só Deus dizendo, isso aí vai te fazer mal, vai te prejudicar. Não é simplesmente um desejo sarcástico de Deus de proibir coisas. É porque aquelas coisas trarão mal. Amém, queridos? Então, quando ele estabelece esses princípios, né? Ele estabelece para o nosso bem. E como é o Dia dos Pais, eu quero falar aqui, bem rapidinho, sobre alguns princípios para os pais e para os filhos. Bem poucos aqui para não... Ser pai, paternidade, é uma coisa muito... é fundamental, né? Para a nossa vida, a paternidade. Tanto que Deus recebeu o título de pai. Em Cristo, Deus nos autorizou a chamá-los de pai. Nós fomos adotados na família de Deus. A Bíblia diz que nós fomos adotados na família de Deus. Ela diz que o Espírito que habita em nós clama, Abba Pai, chama Deus de Pai, né? Então Deus é o nosso Pai. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Deus deixou de ser o Deus para ser o nosso Pai. E paternidade é uma coisa muito importante, né? Existem vários tipos de paternidade, né? Existe a paternidade de origem. O que é a paternidade de origem? Quando alguém deu início a algo, começou algo, né? Ou foi o primeiro a se manifestar a respeito de alguma coisa, né? Tanto que o nosso Santos Dumont é o pai da aviação, para nós brasileiros, né? Os americanos dizem que é os irmãos Wright, né? Os irmãos Wright, mas para nós ele é o pai da aviação. Abraão é o pai da fé, o primeiro homem que se manifestou com fé na Bíblia. Então o pai é aquele que deu o início a alguma coisa. Deus é o pai, porque ele na verdade é o criador de todas as coisas, né? Então existe essa paternidade de origem. Existe a paternidade biológica, né? Que é essa que nós conhecemos de pai e filho, aquele que gerou, aquele que deu a vida, que trouxe a vida. E existe a paternidade espiritual, né? São várias formas de ser pai, amém, querido? Mas elas são muito semelhantes em algumas coisas, né? A paternidade biológica, a paternidade espiritual. Nesse texto de Provérbios, nós vemos aí o rei Salomão falando como o pai dele, Davi,
ministrava na vida dele. Esses princípios que a Bíblia coloca, vai trazer bênção para a sua vida, se você obedecê-los, amém? E filhos, uma coisa interessante é, aprendam com seus pais, aprendam com seus pais, né? Aqui Davi ensinava Salomão. Tá certo, aí você vai dizer, tem vários tipos de pais. Tem coisas dos nossos pais que nós nem desejamos aprender. Mas olha, a maioria dos pais, eles podem até praticar coisas erradas, mas a maioria deles ensina coisas boas para os filhos, mesmo que eles não consigam praticar. Então, Deus sempre vai honrar um filho que honra o seu pai, mesmo muitas vezes um pai errado. Deus vai respeitar o princípio da autoridade, Deus vai honrar os filhos que buscam aprender com seus pais. Aqui o rei Salomão diz que ele aprendeu com o pai dele, aprendeu com Davi. Amém, queridos? Então você é filho, aprenda com seu pai. Veja o que o seu pai ensina de bom e absorva. Mas aprenda principalmente com o pai de todos os pais, que é Deus. E Deus deixou tudo escrito na sua palavra. Você pode aprender através da palavra de Deus. Um hábito que eu sempre tive desde criança, independente de religião, sempre gostei dessa palavra. Sempre andei com a Bíblia, sempre li a Bíblia. Antes de ter um conhecimento genuíno de Jesus, eu sempre amei a palavra de Deus. E a palavra vai produzir um fruto na sua vida. Se você é filho, e o seu pai não conhece a Deus, mas você está ouvindo essa ministração hoje, procure, consiga uma Bíblia, estude você mesmo, aprenda você mesmo, os princípios que Deus estabeleceu para os filhos, e eu tenho certeza que a tua vida vai ser abençoada, se você colocar em prática esses princípios. Amém, querido? Segunda coisa, obedeçam aos seus pais. A obediência, ela agrada a Deus, e ela tem um fruto, ela produz um fruto. Obedeçam aos seus pais, não sejam filhos rebeldes. Na lei, querido, o negócio era sério. A Bíblia diz que o filho que amaldiçoasse ou maldissesse sua mãe ou seu pai, seria morto. Rebelião contra os pais gera morte, gera destruição, gera infelicidade. Se você é filho, obedeça seus pais. Você vai ver que vai ter vai ser uma grande bênção na sua vida. E por último, para os filhos, honrem os seus pais. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar os pais vai trazer longevidade,
vai trazer bênção para a sua vida, vai trazer paz para a sua vida. Honre seu pai e honre sua mãe. A geração youtuber hoje, a geração internet, é uma geração rebelde, que segue mais os canais do YouTube, de pessoas que denigrem a Deus, denigrem a família, que não valorizam os princípios cristãos, judaicos, os princípios que mantêm a família de pé. E não siga esse caminho. Honre o seu pai, seus pais, obedeçam a eles, aprendam com eles, e aprendam com a palavra de Deus, e deveras vocês serão tremendamente abençoados. Amém? Quem é filho aqui também, da mesma maneira, querida, para você. Para os pais, rapidinho aqui, pais, ensinem seus filhos. Davi teve muitos erros como pai, mas esse texto de Provérbios testifica que ele foi um bom pai para Salomão. E talvez não é à toa que Salomão se tornou rei. Ele ouviu o conselho do pai dele. Ensinem seus filhos. Geração da internet, pais, não deixem a internet ensinar seus filhos, moldar seus filhos, doutrinar seus filhos. Seja você o mestre, o professor, aquele que ensina os seus filhos. A Bíblia, a norma, a regra de ouro do judaísmo, a regra de ouro do judaísmo é Deuteronômio, capítulo 6, se não me engano, né? Capítulo 6, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele diz: ensina isso para os teus filhos, inculca na cabeça deles, fala. Quando tu estiver andando com eles pelo caminho, fala a respeito disso. Quando tu estiver sentado com eles, fala a respeito disso. Quando tu estiver deitado com eles, fala a respeito disso. Doutrine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você quer ver o seu filho abençoado, não é a melhor faculdade que vai fazer ele abençoado. Não é todos os presentes que ele deseja, o melhor celular, o melhor isso, o melhor... Não é isso que vai fazer ele feliz. A única coisa que pode fazer ele feliz é o conhecimento de Deus, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Porque você não vai ter que ficar vigiando ele, você não vai ter que ficar atrás dele, você não vai ter que ficar ligando para ele o tempo todo. Ele terá o temor do Senhor, e o Senhor o guiará, e o Senhor o dirigirá. Então, pais, ensine os seus filhos a coisa mais importante, o temor do Senhor. Quantos pais choram hoje? Quantos pais sofrem hoje? Quantos pais têm os seus filhos nas drogas, perdidos? Quantos pais têm seus filhos nas cracolândias da vida? E tiveram inúmeras oportunidades de levarem os seus filhos para a igreja, mas desprezaram esse canal de bênção que é a igreja. O único lugar que se ensina a pai amar os filhos, a filho honrar os pais. O único lugar que se ensina a esposa honrar o marido, e aos maridos
amarem as esposas. O único lugar que se ensina. Muitos crentes hoje estão na igreja, e os seus filhos estão no mundo, porque quando tiveram oportunidade, não trouxeram seus filhos para a igreja, para receber esse conhecimento. Então, pais, vocês amam seus filhos? Então ensinem eles nos caminhos do Senhor. O provérbio diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando eles crescerem, eles não se apartarão deles. Pais, segundo ponto para os pais, sejam modelos, porque os filhos atentam mais para as nossas ações do que para as nossas palavras. Sejam modelos. Ser modelo, querido, não quer dizer que você é perfeito, não. Ninguém é perfeito. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém é perfeito, mas a gente busca a perfeição, a gente busca melhorar, a gente busca se aperfeiçoar, a gente busca crescer, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente deseja agradar a Deus, a gente sofre ainda com a nossa natureza pecaminosa, que ainda permanece, independente, não em nós em si, mas ela nunca desiste, por isso nós temos que crucificar a carne. Sejamos modelo até em pedir perdão, O pai que é modelo, ele reconhece que erra, e ele se humilha e pede perdão. Meu filho, me perdoe. Já fiz isso muitas vezes. Seja modelo, inclusive para reconhecer que você é falho, que você tem defeitos, mas que você está lutando. Peça perdão dos seus filhos também. Sejam modelos como pais, porque infelizmente, querido, a tendência é que nossos filhos serão muito parecidos conosco, até nos defeitos eles nos seguirão. Então, pais, sejam modelos. A Bíblia diz para nós os cristãos, ela diz assim, que a gente tem que ser modelo. Amém, querido? Terceiro, pais, disciplinem com sabedoria. A Bíblia diz que a gente deve disciplinar os nossos filhos, mas é com sabedoria, é com amor, é com amor, é com propósito. O meu pai, tenho saudade do meu pai, e hoje é dia dele, que Deus o tenha na sua graça, na eternidade junto com ele. Meu pai sabia educar. A gente tinha mais medo do barulho que ele fazia do que da peia. Ele não batia, ele não nos disciplinava com raiva, no sentido de violência física. Até que ele ia dar uma palmada na gente, era com atenção, com cuidado. Ele tinha mais medo do barulho que ele fazia. Às vezes até chorava, só para dizer que doeu. Mas o barulho que ele fazia, mano, a gente discipline os seus filhos com sabedoria. Tem pai que pensa que eu sou pai, eu sou, mandar e acabou-se. Não, explique para os seus filhos. Você está sendo corrigido por isso. Filho, não faça mais isso. Não faça mais desse jeito. Olha, é assim. Olha, inúmeras vezes eu converso com o Gabriel. Eu converso com ele. Às vezes tem uma discussão, eu dou uma bronca nele, aí ele fica para lá, se fecha lá. Aí eu vou lá, meu filho, você está errado, meu filho. Não é desse jeito. Olha, eu falei dessa maneira, eu fiz alguma coisa de errado, filho? Não fiz.
Você está errado. Você tem que pedir perdão, filho. Eu estou querendo o teu bem. E eu converso com ele, e ele entende. Hoje ele me fez chorar, o Gabriel. Me deu o presente dos Dias dos Pais, trouxe umas 3 cartas assim. Aí trouxe uma canção para o papai, trouxe um texto bíblico. E quando eu li o texto bíblico, eu chorei. Salmo 128, né? Aquele que fala dos filhos. Vai, Zedequias, você que é o mestre da Bíblia. Aquele diz que os filhos, presentes de Deus, são uma bênção. Eu não sei onde é que está, eu sei que é o 120 alguma coisa, mas eu sei o texto. Os filhos, presentes de Deus, são uma bênção verdadeira. O Gabriel me deu esse texto. Aqueles que o homem tem na sua mocidade, são como flechas das mãos de um soldado. Feliz aquele que muitos os tem. Ele não será derrotado quando a porta tiver que enfrentar o inimigo. E o Gabriel me trouxe essas caras e me fez chorar. E mais presentes e presentes. 127, né? Feliz o homem, olha lá. Hoje ninguém quer respeitar esse princípio bíblico aí, ó. Ninguém quer ter filho. Mas a Bíblia diz, feliz o homem que muitos os tem. Ele não temerá quando a porta tiver que enfrentar o inimigo. Os filhos são presentes de Deus. Então, querido, esse negócio de ser pai durão, não. Discipline o seu filho com amor. É isso que a Bíblia diz aqui, ó. Ele diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Né? Colossenses 3, 21. Não irriteis os vossos filhos. Tem gente que pensa, eu sou pai, é só mandar. Vai fazer, já mandei e acabou. Vai fazer, já mandei. E não ensina, né? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Discipline seu filho com sabedoria. Como há um déficit, né, de declarações de amor hoje em dia, né? Como as pessoas têm dificuldade para dizer que ama. O pai tem que dizer que ama o filho, sim. E o filho tem que dizer que ama o pai. Né? Eu vi agora, hoje, Facebook, né, é só declaração de amor, é só Dia dos Pais. Aí eu vi um filho escreveu para o pai um monte de coisa. Pai, naquele tempo, pai, nós passamos dificuldade, mas o Senhor estava conosco, foi bom e tal. Estão separados agora, está entendendo? O filho separou. Pai, falou um monte de coisa, no final, pai, eu te amo. Aí o pai respondeu só assim, verdade, mas Deus muda a situação. Pô, porque não, eu te amo pro rapaz, lá o cara fez uma declaração, está longe, está morando longe, filha, eu te amo também. Que dificuldade, né? Que dificuldade tem para dizer que ama, né? Que dificuldade, que preconceito com o amor, né, querido? Então, te amo. Diga para o seu filho, filho, eu te amo. Filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo, filho. Eu estou te chamando a atenção porque eu te amo. Eu te estou dando essa bronca porque eu te amo, filho. Nós enfrentamos uma crise, né, com o meu filho mais velho. Um dia nós viemos aqui para a igreja, eu e ele, e nós conversamos, e foi muito legal, assim, sabe, uma conversa franca de pai para filho, mas baseado no amor. Eu te amo, filho, eu quero o teu bem. Talvez tu não entenda isso agora, mas tu vai entender, sabe? Então, discipline seu filho com sabedoria. Amém? Outra coisa, acompanhe seu filho. Nesse mundo de internet, meu amigo, se você não doutrinar o seu filho, o mundo vai doutrinar seu filho. O mundo vai doutrinar seu filho. Então acompanhe o seu filho. Veja o que ele está assistindo. Vou contar um segredo, o Gabriel não sabe, mas eu vou contar. Ontem eu fui lá no celular dele, peraí, deixa eu ver o que esse cara está assistindo. Deixa eu ver o histórico dele aqui. Peraí, ele não sabe nem onde é, eu acho. Tomara que não sabe. Cadê o Google aqui? Pesquisa no Google. O que teve de pesquisa? Sabe? Acompanhe o seu filho. Acompanhe o seu filho. E marido e esposa, não tem esse negócio de segredo, não. Isso aí ninguém vai nem falar. Não tem negócio de marido, meu celular, o teu celular, não, meu irmão. Celular de marido é uma dos dois.
é dos dois, não tem negócio de celular separado não. Filhos também não, menino, me dá aqui teu celular, vê o que tu está assistindo, o que tu está assistindo? Agora hoje os filhos se tocam lá para o quarto, os pais saem e deixam os filhos entregues aos professores diabólicos, satânicos do YouTube. Amém, queridos? Então acompanhe o seu filho. Acompanhe o seu filho. Vou já terminar, acho que já deu os 40 minutos. Efésios 6,4, que fala, por último, né? Acompanhe o seu filho. Por último ame seus filhos. Do mesmo jeito, pais, filhos, amem os seus pais. Valorize os seus pais. Pais, ame os seus filhos. Efésios 6,4 para terminar. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Fala aqui que o pai tem que respeitar o filho também, tratar ele de uma maneira correta, adequada, né? Que às vezes os pais pensam que eu sou o pai, às vezes o marido pensa, eu sou o marido, mas não é assim. Amém? Alguém recebe? Amém, queridos? Que nesse dia Deus possa nos dar sabedoria para sermos bons pais e bons filhos, amém? Bons filhos. Que a gente possa se apegar a esses princípios de Provérbios, em nome de Jesus, e aplicá-los à nossa vida. Eu quero convidar você para ficar de pé, para a gente orar por esse momento.